Quando sou assediada na rua, quando homens incompetentes explicam minha própria área de especialização pra mim. Oi, meu nome é Sydney. Bem-vindo de volta ao inferno. E como de costume, antes de começarmos, o vídeo de hoje é patrocinado pela Established Titles, que você deve assistir porque eu tentei muito. Recentemente, enquanto pesquisava para outro vídeo que ainda está por vir, não se preocupem. Aqueles que pensam que não estou mais fazendo conteúdo de longa duração, eu continuo fazendo. E durante minha aventura na internet, me deparei com um artigo sobre a She-Hulk. E uma parte específica deste artigo me deixou furiosa. Explica que, enquanto os filmes da Marvel carecem de características humanísticas como sexo, apesar de o Homem de Ferro ser um milionário mulherengo e Thor ser um deus cercado por um mar de mulheres, esses super-heróis masculinos não dão atenção a essas mulheres porque o mundo está em perigo, e isso é compreensivelmente mais importante. No entanto, o principal escritor da She-Hulk quer mudar essa narrativa. Isso não é apenas sobre meninos e sua necessidade de se sentirem dignos. Agora Jennifer Walters, a mulher Hulk, chegou e ela não quer ter nada a ver com a salvação do mundo. Ela está preparada para ser sincera sobre sua vida com seus novos poderes, conciliando carreira e relacionamentos. Namorar nos 30 anos pode ser uma experiência desanimadora. O que mais você vai fazer como o Hulk? Voltar pela minha carreira que passei anos construindo. O que? Então os super-heróis masculinos não têm tempo para as mulheres porque estão ocupados salvando o mundo. Mas a super-heroína não está interessada em salvar o mundo e está interessada apenas em sua carreira e vida amorosa, você entende? Vê o problema? Poderia ser um Vingador. Eu não sou um super-herói. Isso é para bilionários e narcisistas. E órfãos adultos. que ainda salvam tudo. Diferente de você, amigo, parece que os escritores querem que as pessoas odeiem as protagonistas femininas. Independentemente de ter assistido ou não, provavelmente todos estão cientes de que She-Hulk é mais uma tentativa estranha de impor o feminismo corporativo à força. Apesar do que a Hollywood feminista possa fazer você acreditar, esses filmes, programas e franquias não são atraentes para os homens, mas também não são atraentes para as mulheres. Sério, eu não conheço uma única mulher que realmente goste disso. Exceto talvez as amarguradas com uns 15 gatos. Primeiro a dizer, eu não tenho um único gato, e eu gosto disso. Ainda. Não tenho nenhum gato. Ainda. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Por que os filmes feministas de Hollywood são terrivelmente únicos? Por que eles não atraem ninguém, especialmente as mulheres, e todos os componentes que os tornam tão profundamente intragáveis? Se voltarmos aos anos 80 e 90, acho justo argumentar que foi um ótimo período para o cinema e o entretenimento. As histórias parecem autênticas, os personagens são memoráveis e a escrita ainda é tão citável hoje. O mais importante é que os escritores não se concentravam em diversidade forçada ou em criar filmes apenas para promover a conscientização social e outras narrativas sociais. Bons filmes se saíam bem, não patologizávamos quando eles não se saíam. Nesse período, vários filmes e programas excelentes com protagonistas femininas cativaram o público. Sarah Connor em Terminator, Ellen Ripley em Aliens, Princesa Leia em Star Wars. Existem inúmeros exemplos como esse. Alguns dos quais você não concordará, mas eu pessoalmente gosto da Lilu de O Quinto Elemento porque, eu não sei, eu gosto que ela seja feminina e emocional, enquanto também é essa estranha criatura de luz que salvará o planeta. Sejamos realistas, todos nós adoramos seu traje de bandagem. Você não está mentindo para mim, mas sim para si mesmo. Mas essas protagonistas femininas estão longe do que o Hollywood feminista está nos dando hoje. Na tentativa de colocar mulheres em papéis tradicionalmente masculinos, Hollywood feminista exagerou, nos apresentando uma série de protagonistas femininas desagradáveis, inatingíveis, irreais e fortes. Eu preciso que você conserte o terno dele. O terno é literalmente perfeito. Será? Quando se ajusta a uma mulher. É um não. Vai ser um não da minha parte. Ok, obrigada pela sua contribuição, Robin do Walmart. O problema é que eles fizeram isso repetidamente e claramente não aprenderam nada. A bilheteria não mente. Mesmo que o Screen Rant faça. Agora, o ponto de partida mais óbvio para toda essa discussão é que esses filmes feministas modernos falham por causa do sexismo.
Um artigo que encontrei acredita que a Capitã Marvel foi criticada porque os homens são bebês que não querem ver uma mulher protagonizando um filme da Marvel. Na realidade, Brie Larson é muito desagradável na tela e fora dela. Se o objetivo era incorporar uma mulher durona que os homens amam e as mulheres querem ser, isso não foi alcançado. De forma alguma. Não tenho nada a provar para você. Eu realizei todas as minhas cenas de ação, pois acreditava que era o padrão seguido por todos. Eu fiz minhas cenas de ação. Porque eu pensei que essa era toda a sua ideia. Então, Tom Cruise está aqui? Não, eu estarei. O primeiro eu, não o próximo Tom Cruise. Muito obrigada, uau. Para constar, este é o Tom Cruise fazendo suas próprias acrobacias. O que esquerdistas e feministas frequentemente atribuem ao sexismo poderia ser mais precisamente resumido pelo fato de que o cinema e a TV hoje em dia simplesmente não são tão bons e ter protagonistas femininas não muda isso. Se for o caso, a forma como a maioria deles é escrita agrava a situação. E há várias razões para isso. Para começar, a maioria desses personagens é feminina apenas por ser. Quando eles têm o género trocado em séries e franquias conhecidas, a verdade é que não há realmente nenhuma necessidade para eles. Pense em Star Wars ou na Doutora Who feminina. Eu me importo tão pouco com essas protagonistas femininas que nem consigo lembrar seus nomes. Garota com bastão de luz brilhante tem arco romântico decepcionante? Personagem feminina loira que absolutamente ninguém pediu? Falando sério, vocês não entendem o quanto eu odiei Rey em Star Wars. Eu assisti o tempo todo pensando, não me importaria se eles matassem o personagem principal desta vez. Não me importo. Eu vou fazer isso. Eu me ofereço como tributo. Essas personagens femininas são frequentemente inseridas em filmes ou programas sem um bom motivo, o que significa que elas não são pessoas totalmente desenvolvidas com suas próprias dores, lutas e defeitos. Elas estão lá com o propósito expresso de propagar uma mensagem feminista e, quando por algum motivo tem uma luta, é tão unidimensional e plana quanto isso. Bruce, o fato é que sou excelente em controlar minha raiva. Eu faço isso o tempo todo. Quando sou ridicularizada na rua, quando homens incompetentes explicam minha própria área de especialização para mim, eu faço isso praticamente todos os dias, porque se eu não fizer, serei chamada de emocional ou difícil ou posso literalmente ser assassinada. Então, sou uma especialista em controlar minha raiva, porque faço isso infinitamente mais do que você. Bruce Banner se transforma no Hulk devido a um conflito interno que nem sempre consegue controlar. Li que mudanças na história adicionaram que ele foi abusado quando criança e que ele e o Hulk são personalidades distintas lutando pelo controle do corpo. Quando eu tinha as pedras, eu realmente tentei reconquistá-la. O ponto é, ao contrário da She-Hulk, Banner não está lidando com algum absurdo trivial onde alguém o chama na rua para dizer que ele parece bonito. E eu tenho que admitir, mesmo enquanto eu estava coletando e assistindo clipes para editar este vídeo, a maneira como Banner é retratado na tela, especialmente seu relacionamento com a Viúva Negra, a maneira como ela o acalma e assim por diante, até começou a me emocionar. She-Hulk não causa nada disso. Quando eu a assisto, em vez de achar ela engraçada, o que eu não sei, talvez seja o que ela deveria ser, eu apenas a acho irritante e fraca. O que é irônico, já que ela deveria ser uma personagem feminina forte. As transformações são provocadas por raiva e medo. Esses são a base de Mulher apenas existindo. Dado que eu sou uma mulher, me sinto um pouco qualificada para dizer que estou muito ciente das lutas únicas que as mulheres têm. No entanto, articulá-las assim é apenas tão nojento. As protagonistas femininas de antigamente, incluindo aquelas que foram destaque em filmes antigos, que agora foram refilmados e destruídos, eram mulheres que incorporavam características e traços femininos reais. Mas a diferença é que essas características não as impediam de serem duronas. E elas não são femininas apenas por serem personagens femininas. Elas são representações bem escritas e pensadas de um personagem que por acaso é feminino. E use Sarah Connor como exemplo. Em Exterminador do Futuro 2, ela está determinada a matar Mike Dyson, um desconhecido, por algo que ele ignora que terá consequências terríveis. Quando ela finalmente tem a chance e vê seu filho tentando protegê-lo, ela se desmorona. Seu filho aparece e eles compartilham um momento. Nossa protagonista forte se torna subitamente humana e mãe. Não é diferente no final de O Quinto Elemento, quando Lilu sabe que a Terra está prestes a ser explodida.
Seu propósito é salvar a vida e ela não pode cumprir esse propósito porque não consegue ver por que a humanidade vale a pena ser salva, se tudo o que faz é matar e destruir. Ela foi baleada, espancada e está sangrando. É muito triste. A cena em que Bruce Willis a ampara enquanto ela chora revela o peso desse fardo para ela. As personagens femininas de hoje são planas e vazias e impossíveis de se identificar. Elas não têm falhas, têm sucesso imediato em tudo que fazem e não têm uma jornada de crescimento e desenvolvimento pessoal. Vemos isso quando a mulher Hulk vence o Banner repetidamente durante o treinamento juntos. Vemos isso quando Rey em Star Wars domina imediatamente coisas que levaram uma eternidade para Luke aprender, como parar isso. Mulan é uma lutadora talentosa desde o primeiro dia, o que é 100% o oposto do que ela é na animação. E aparentemente Capitã Marvel é a mais forte de todos os super-heróis, porque tá bom, eu acredito em você. Para completar, muitas dessas mulheres são cheias de Necessário. Linhas maldosas e desnecessárias e reclamações, ou estão em uma competição de medição de problemas com os homens ao redor. Alguns podem discordar, mas uma das razões pelas quais amei a Mulher Maravilha foi porque ela incorporou uma feminilidade muitas vezes perdida em super-heroínas. Ela treinou por anos para conquistar suas habilidades, e quando essas falharam resultando na morte de um ente querido, sua dor é tão... A esmagadora situação a torna identificável, e quando ela triunfa, nós comemoramos junto. Isso e, você sabe, o filme me fez sair do cinema querendo me tornar uma ninja. Estou me referindo ao filme Mulher Maravilha de 2017, não a estranha porcaria lançada depois. O ponto é, um personagem bem construído, independentemente do sexo, torna um filme digno de ser assistido. Mas jogar uma mulher lá apenas por jogar não é motivo suficiente para eu me importar. Especialmente quando toda a personalidade dela é construída em torno de, eu não sei, como lutar contra o patriarcado ou algo assim. Isso nos leva ao ponto de que personagens feministas modernas não são pessoas. Elas servem como vasos para a propaganda feminista e o ódio aos homens. Acho que é mais ou menos verdade que quando os escritores focam mais atenção no sexo, cor da pele ou orientação sexual de um personagem, em vez de tornar esse personagem um indivíduo multifacetado, acaba sendo insuportável de assistir. Batwoman, que foi cancelada após 3 temporadas, fedia a céu aberto de política de identidade. Iniciou com sarcasmo excessivo e piorou dali em diante. Um artigo de início deste ano escreveu que era inovador ter uma atriz bissexual negra se tornando Batwoman, mas até mesmo este artigo observa que a escolha do elenco não fez muito para mitigar os problemas narrativos do show. Porque notícia de última hora, ser gay e mulher não muda uma escrita terrível. Desculpe por isso, embora não tenhamos ideia do porquê Batgirl foi cancelada antes mesmo de ir ao ar, algo me diz que provavelmente teve algo a ver com a mesma política de identidade que acabou com tantos de seus antecessores. No geral, escritores que não desenvolvem adequadamente um personagem não fazem nenhum favor a esse personagem. Ainda pior são as personagens femininas que são forçadas a competir com seus colegas masculinos ou que são feitas superiores a eles, mesmo que isso não faça sentido. As pessoas criticaram bastante Thor Amor e Trovão, que apresenta Natalie Portman como a Thor feminina, ou Jane, porque não fez o personagem de Jane parecer incrível, apenas fez o personagem de Thor parecer um imbecil. Como alguns de vocês devem ter notado, este é um tema muito comum na TV moderna e no cinema. Os homens são frequentemente retratados como fracos, bobos e misóginos. Apenas certifique-se de colocar os ovos em cima. Então não devo apenas abrir a caixa e despejar tudo dentro? Certo. Vou esperar no carro. Vamos... Tentar agora. Sim, eu sei arrumar minha própria mala e empacotar minha sacola de compras. Vamos também lembrar que os homens compõem uma grande parte do público quando se trata de assistir, particularmente, filmes de super-heróis. E tudo isso faz é alienar essa base. Esses filmes fazem de tudo para fazer os homens parecerem ruins, e é diferente de simplesmente retratar os homens como o vilão. Além disso, os homens nunca parecem ser de alguma ajuda para as mulheres com quem lutam ou trabalham lado a lado. Odeio isso, porque transforma a questão em uma disputa entre homens e mulheres, em vez de focarmos em como resolver o problema juntos. Quer dizer, isso também leva a situações estranhas onde somos forçados a suspender nossa descrença para assistir uma mulher pequena bater em um homem 2 vezes maior que ela.
Porque, novamente, sim, eu acredito que você pode jogar esse homem pra lá e pra cá, bela lésbica. Uma coisa que também acho que vale a pena notar é que toda boa personagem feminina que mencionei até agora tem emoções e tem motivações emocionais para fazer as coisas que fazem. Infelizmente, as protagonistas femininas de hoje têm seus sentimentos e emoções escritos fora delas, e quando tem algum sentimento, muitas vezes é totalmente ridículo e exagerado. A Capitã Marvel não demonstra emoções convincentes durante o filme, mesmo em momentos de introspecção quando está sozinha. Perdão, Brie, essa expressão não é emocional. Tente mais. Você tem controle emocional suficiente para me enfrentar? Brincadeira, ela não tem nenhum. Por outro lado, a mulher Hulk surta com homens fora de um bar por serem esquisitos, pois está cansada deles. Eu não sei o que eu deveria entender disso. Se representar personagens femininas como pessoas robôs sem emoção é suposto para fazê-las parecer mais fortes e ir contra a ideia de que as mulheres são mais emocionais que os homens, é um fracasso absoluto. Uma mulher forte sabe quando expressar suas emoções e quando deixá-las de lado. Não é uma triste reflexão sobre as mulheres que nós experimentamos emoções, e isso não deveria ser forçosamente removido dessas personalidades femininas para que elas possam alcançar algo valioso. Se quisessem mostrar a She-Hulk perdendo a paciência com alguns homens, faria mais sentido se ela não fosse apresentada como uma personagem que sempre consegue o que quer. Até aqui não vimos ela enfrentando obstáculos consecutivos e ficando cada vez mais irritada, então este momento não faz nenhum sentido. Não que suas ações façam sentido. Pegando todas as características que são frequentemente vistas em personagens masculinos, vilões, e simplesmente empurrando-as para personagens femininas, não implica que vamos gostar delas. Acho que o fato é que os showrunners e escritores contribuem para o sexismo de seus próprios personagens ao escrevê-los mal, e nenhuma quantidade de vergonha por parte dos diretores e escritores vai mudar isso. Meu verdadeiro apelo é para que os homens tenham empatia suficiente para ir ver filmes estrelados por mulheres. Parem com isso. Obviamente, há alguns pontos que deixei de fora deste vídeo no interesse de não torná-lo milenar. Mas, em resumo, boas protagonistas femininas não são unidimensionais. Elas não estão lá apenas para repetir os tópicos do feminismo liberal. Elas servem a um propósito maior, com motivações profundas por trás de suas ações. Elas não competem com seus colegas masculinos. Ao contrário, reconhecem as forças dos homens ao seu redor, às vezes até cedendo a eles quando necessário e preciso. Eu sou uma mulher que realmente gosta de protagonistas femininas, não porque eu possa me identificar com elas 100% do tempo, mas porque eu gosto de embarcar em uma jornada com elas que as leva a serem mais fortes e resilientes, ou indo na direção oposta, onde elas se tornam um pouco mais endurecidas e aprendem a ser mais suaves e a amar, e assim por diante. Eu não preciso ser massacrada com uma mensagem feminista para assistir a esses filmes, mas também não quero ser submetida a uma propaganda feminista ridícula, que não tem lugar na sociedade moderna, vendo personagens femininas se destacarem à custa de seus colegas masculinos. No final, o wokeísmo se tornou um escudo para amar televisão e cinema. O sexismo se tornou a justificativa quando um filme liderado por mulheres não vai bem, como se os filmes liderados por homens não falhassem o tempo todo. E essas justificativas caem por terra quando você considera o quão pouco esforço é colocado nesses filmes liderados por mulheres e nas personagens femininas que os lideram. O feminismo de Hollywood é terrível e acredito que eles só têm a si mesmos para culpar. Antes de abrir para vocês, lembrem-se de conferir os títulos estabelecidos usando o link na descrição. Ao fazer isso e usar o código Sidney, você receberá 10% de desconto em qualquer compra. Agora, abro o espaço para todos vocês, o que todos vocês pensam. Isso é tão irritante quanto eu acho que é. Você gosta de personagens femininas? Você não gosta de personagens femininas? Ter uma protagonista feminina desanima você de assistir a um filme? O que você acha da troca de gênero? É bom? É ruim? Necessário ou desnecessário? O que você acha da mulher Hulk e as opiniões e repercussão em torno da personagem? E qual sua opinião geral sobre esse assunto? Se gostou do vídeo, inscreva-se e deixe seu like. Sinta-se à vontade para deixar um comentário se desejar. Sejam respeitosos. Até a próxima!